Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celau da Dani Arte Cristã e hoje a gente está aqui para trazer a famosa fralda ecológica. Muita gente tem me pedido essa peça, tem me pedido esse projeto, tem me mandado foto de algumas peças, né? Pra gente criar algo em cima. Então, tá aqui, criamos um projeto da fralda ecológica. Essa é a nossa fraldinha, ó, a parte de trás, a parte da frente. Não sei se todos conhecem, até porque quando me mandaram as primeiras fotos eu não conhecia essa peça, não sabia que existia. Mas ela é uma fralda feita em tecido, com a parte interna com plástico leitoso, é um plástico mais gostosinho, assim, não é um plástico duro, né? Que é impermeável, então ele não passa o xixi, né? E dentro dela, olha que legal, ela é assim, tem um tecidinho de fraldinha, e dentro dela a gente tem um forrinho, ó, que é também impermeável, e toda ela pode ser lavada na mão ou na máquina de lavar. Olha que interessante. A gente tira o forrinho, sacode o cocôzinho, né? Se é só o xixi, passa uma aguinha só pra tirar o grosso do cocô e lava na máquina de lavar. É super prática, assim. E as mães têm pedido muito essa peça. Aí algumas artesãs também têm me pedido muito esse projeto. A gente fez essa aqui a tamanho extra G, tá? Ó. E essa daqui que eu mostrei agora é tamanho M. Nós gravamos o vídeo então da confecção dessa aqui do tamanho M, e nós temos os moldes para tamanho P, M e G. Aí para tamanhos maiores, né, ou menores, o PP, o extra G, aí é só aumentar a proporcional em volta do molde que a gente tem disponível. Eu vou disponibilizar lá no Facebook foto com as medidas do tamanho M, que foi esse que a gente confeccionou aqui no vídeo, tá? E depois, se vocês quiserem adquirir outros moldes, outros tamanhos, vocês podem aumentar ou diminuir proporcionalmente com essas medidas que eu informei lá no Face, tá? E nós também vamos vender lá na loja online, no Elo7, Dani Arte Cristã, os moldes em tamanho real, junto com o projeto da aula, o passo a passo, tudo direitinho, né? O link aqui da videoaula, com frete grátis para todo o Brasil. E aí nesse kitzinho de molde em tamanho natural vai vir o tamanho P, o M e o G, tá? Mas lá no Facebook eu vou colocar então foto das medidas e do molde dessa peça que a gente tá fazendo hoje, que é o tamanho M. Tá bom, gente? Eu tenho certeza que vocês vão amar. É muito simples, é muito fácil de confeccionar essa peça, é rápido, tá? E assim, ó, nossa, as mães estão assim, é uma onda, né? Tá todo mundo querendo muito experimentar, usar. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu fiz um teste, levei numa amiga nossa, eu coloquei no bebezinho dela. Ela achou uma graça, ela não conhecia. E ela achou que muito legal, assim, muito útil, e disse que com certeza ela usaria. Então, eu acho que vocês vão amar confeccionar essa peça e vão se encantar, assim como eu também tô encantada. Tá bom, gente? Vamos iniciar então? É isso aí! Bom, gente, então vamos começar, tá? Para fazer nossas fraldinhas, então, ecológicas, a gente vai precisar dos moldes, tá? Como sempre, os moldes vão estar disponíveis lá na nossa página do Facebook, com a foto e as medidas, se quiserem tentar reproduzir em casa. E também a gente vende o molde em tamanho original, em tamanho real, assim, papel pardo, né, com todo o passo a passo direitinho do projeto da peça, lá na nossa loja online, com frete gratuito para todo o Brasil, tá, gente? Então tem essas duas opções. Nós temos o molde P, M e G, tá? Se quiser fazer PP e GG, aí
aumenta e diminui proporcionalmente na circunferência, tá? Eu fiz o molde P, M e G, tá bom? Para começar então a confecção da nossa peça, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar desse molde aqui inteiro, tá? Nós vamos precisar de uma vez no tecido principal. Vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez no plástico leitoso. É um plásticozinho molenguinha que tem, ó, tá? Ele não é o plástico cristal, é aquele plásticozinho mais molinho, confortável pro bebê. Pode ser um tecido impermeável também, se vocês preferirem, tá? Mas esse plástico aqui, ele é bem para isso mesmo, porque ele é molinho e ele não vai machucar o bebê, tá, gente? E também nós vamos precisar, então, desses outros dois moldes aqui, que eles são menores, tá? Nós vamos precisar uma vez na fraldinha, no tecido de fralda, tá? Aquele tecidinho de fraldinha do lado da frente e uma vez no tecido da fraldinha também na parte das costas, tá? Aqui no molde tem, ó, costas e frente. Todos os moldes estão identificados, tá? A parte do forro, a parte inteira e os tamanhos. Então é isso, e nós vamos precisar também para fazer aquela parte do forrinho interno que vai dentro da fraldinha, né, que vai ser o absorvente, de uma vez então de 25 por 15 num tecidinho de algodão, tá? Eu usei aqui a tricoline, mas vocês podem usar qualquer tecidinho de algodão, e 3 vezes nesse mesmo tamanho de 25 por 15 em tecidinho de fraldinha. Esse tecidinho de fraldinha também pode ser substituído por tecido atoalhado, sabe aquele tecidinho atoalhado? Também pode ser substituído, tá? Eu prefiro esse porque ele é mais leve, então a nossa fralda não vai ficar tão pesada, né? E ele absorve bem, tá bom? Agora a gente vai então para a confecção da peça. Bom, então em primeiro lugar eu peguei aqueles 2 pedaços, tá, de fraldinha, tá, que é o molde aquele que é partido, né, e aí fiz uma bainhazinha, ó. Eu dobrei essa parte aqui, ó. Aqui são as duas partes que a gente vai fechar no bebê, né, e essa aqui é a parte do meio. Então eu peguei assim, ó, as duas partes aqui do meio, tá, ó, e dobrei 2 vezes e fiz uma bainhazinha, tá? Agora nós vamos montar a peça. Então a gente vai precisar pegar assim, ó. Vamos pegar o plástico, tá? Com o verso virado para cima. O tecido de forro com o verso virado para baixo, a frente para cima, tá? Aí vamos pegar aqui os 2 pedacinhos da fralda e vamos colocar na parte certinha, ó. A parte da frente, na parte da frente, nos moldes também tem indicação qual é a parte da frente e qual a parte de trás, tá? A parte da frente ela é mais estreita do que a parte de trás. Então a gente vai colocar aqui, ó, a parte da frente, desse lado de cá, a parte de trás, com a frente virada pra cima. Tá? Aí ele vai se sobrepor aqui as 2 bainhazinhas, tá? Ele vai ficar como se fosse uma fronhazinha de travesseiro, sabe? Com aquela partezinha assim, uma mais pra lá e uma mais pra cá. Isso aí. A gente vai posicionar tudo dessa forma, tá? E vamos posicionar também o tecido principal, tá? Aí o tecido principal com a frente do tecido principal na frente do tecido da fraldinha. E vamos posicionar aqui tudo junto. Muito importante a gente fazer com que fiquem bem certinho todos os recortes, tá? Para que depois, na hora que nós costurarmos, pegue todas as camadas, não fique nenhuma de fora. Então, acerta bem nos cantinhos, tenha certeza de que tá tudo muito bem posicionado. Então, coloquei todos os alfinetes agora, fixei tudo e nós vamos passar uma costura iniciando aqui na parte da frente, que é a parte mais estreita. Vamos fazer uma costura em toda a volta, terminando aqui. Nós vamos deixar um pedaço para nós desvirarmos neste pedaço aqui. Bom, já passei essa costura toda aqui em volta, tá? Agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o molde e vai verificar aqui, ó, onde estão as marcações do elástico. Ó, ver se vocês conseguem visualizar.
tem uma marcação aqui e aqui, tem uma marcação aqui e aqui, tá? Onde está escrito elástico 11 centímetros. E nessa parte aqui de trás também, tá? Ó, uma marcação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui na peça onde nós vamos colocar o elástico. Vamos fazer um risquinho aqui, aqui e aqui. Para nós colocarmos agora o elástico. O elástico, ele é 11 centímetros, né, diz ali no molde, para o tamanho M, que é o tamanho que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo hoje a fraldinha no tamanho do M. O tamanho P e o tamanho G tem as suas medidas próprias de elástico, tá? Mas tudo vai estar lá nos moldes também. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o elástico e vai costurar. A gente vai posicionar na máquina aqui, no início, e a gente vai puxando o elástico e vai costurando, puxando e costurando, até a outra marquinha, tá? Ele tem aproximadamente o dobro do tamanho do espaço que a gente precisa, então tem que puxar bem o elástico, tá? Vai puxando e costurando. Lembra que a gente ainda não desvirou a nossa peça, está tudo do avesso ainda, tá? E eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Os 3 pedacinhos de elástico, para quando eu desvirar, ele já está com o elástico embutido, tá? Vou fazer isso então e a gente vê como fica. Então, gente, ó, coloquei o elástico, tá? Quando a gente coloca o elástico, então ele fica enrugadinho, ó, tá? Nessas 3 partes. Lembrando de colocar um elástico bom, tá? No momento que vocês forem comprar o elástico, é aquele elástico normal, aquele, tá? O tradicional. Deixa eu ver que tamanho tem esse elástico aqui. Ele tem uns 7 milímetros, mais ou menos, o tamanho desse elástico, tá? Mas que seja mais forte. Tem um que é mais forte, tem um que é mais fraquinho. Se o teu elástico não for muito forte, o que tu tem em casa, tu usa ele dobrado, tá? Usa ele duplo, ó, porque aí ele te dá mais força, tá? Tem que ser um elástico bom ou então usa ele duplo. Então agora a gente vai tirar os alfinetes e vamos desvirar a peça pelo aquele espaço que nós deixamos. Antes de desvirar, a gente não pode esquecer de fazer os piques, né? Uns piquezinhos nas partes curvas. Então, a gente vai cortar, assim, esses cantinhos, tá? Da peça, ó. Cortar os cantinhos. E vamos fazer os piquezinhos na parte curva, tá? Não esquecendo, porque esses piquezinhos são importantes. E a gente vai desvirar e ver como ficou. Para desvirar, gente, a gente vai pegar aqui, ó, são várias camadas de tecido, né? Nós vamos pegar aqui, ó, entre o tecido principal e a fraldinha, tá? A gente vai meter a mão aqui entre o tecido principal e a fraldinha, levar a mão até lá embaixo e pegar a parte lá de baixo e puxar, tá? Que eu quero que fique o tecido da fraldinha do lado de dentro e o tecido principal do lado de fora, e que não apareça o tecido de forro, nem o tecido, nem o plástico, tá? Esses dois vão ficar pra dentro da peça, não vão ficar aparentes. Então agora a gente, com a ajuda de uma agulha de tricô, nós vamos acertar os pontinhos. A gente coloca aqui a agulha de tricô e a gente vai acertando as pontinhas e desvirando com cuidado, né, gente? Porque o tecido de fraldinha, ele é frágil. Então, se tu usar com muita força, ele pode desfiar, descosturar, né? Então, a gente vai devagar, com cuidado, e vamos desvirando todas as pontinhas. Então, desvirei. Essa aqui ficou a parte de fora e essa aqui a parte de dentro, com o tecido da fraldinha aqui, o tecido de forro aqui dentro, ó. E lá dentro onde não aparece o plástico, tá? Agora, nós vamos fechar essa parte que a gente deixou aberta para desvirar. A gente vai colocar para dentro, dobrar assim, e nós vamos passar uma costura aqui, tá? Eu gosto de pespontar, assim, passar uma costurinha em toda a volta pra ficar um acabamento legal.
né? Se não quiser também pode só fechar aqui e deixar ela assim, mas eu prefiro até para deixar mais firmezinha também a peça. Então eu vou fazer isso, vou fechar aqui e vou passar uma costurinha em volta. Bom, então olha como fica. Ela fica bem mais assentadinha depois que a gente faz essa costura, ó. Viu? Ela fica mais certinha, mais acertadinha, mais bonitinha, tá? Então agora nós vamos colocar o velcro. Lá no nosso molde também tem onde a gente vai colocar o velcro. Na parte da frente ele tem uma inclinação assim, tá? Pro centro, ó. Ele é mais inclinadinho. E na parte das costas ele é do lado de dentro, né? E ele fica retinho nas duas extremidades, ó. Nessa quanto nessa. Então nós vamos fazer isso aqui. Eu uso aquele velcro de 2,5, tá? 2,5 centímetros de largura. Eu vou colocar a parte áspera na parte de trás, tá? Por quê? Porque na hora que eu vou fechar, eu vou colocar a parte que não tem o velcro aqui e essa aqui. Então, ela vai ficar por cima, ó, assim. Então, eu vou colocar a parte áspera do lado de dentro e a parte que não tem, que é mais fofinha do lado de fora, tá? Então, eu vou cortar. O tamanho também é de acordo, eu coloco aqui no comprimento todo da extremidade. Tá? E aí, eu vou cortar. Separar. E aí eu vou costurar então nessa parte de dentro esses dois aqui. E os dois fofinhos eu vou costurar aqui, inclinadinhos assim. Porque como ele tem elástico na parte de trás, eu quero que a parte daqui da frente ele fique mais pra dentro, assim, mais firmezinho por causa do elástico, tá? Então eu vou colocar ele inclinadinho assim, tá? Eu vou costurar e mostrar como fica. Então, coloquei aqui o velcro do lado de dentro e do lado de fora, tá? Ó, como ficou. Aí agora a gente coloca no bebê e fecha dessa forma assim, ó. Tá? Vai ficar assim, essa é a parte da frente e essa é a parte das costas, da bundinha do bebê, tá? Ó, e aí tem o elástico aqui nas costas, então. Viu? Ó, porque por isso que eu coloquei enviesadinho na parte da frente, porque como tem o elástico, no momento que puxa, ó, ele fica retinho. E normalmente a cintura do bebê, ela é mais fininha do que o bumbum, né? Ó. A padronagem dessa fralda é a mesma padronagem da fralda descartável. Então, o tamanho dela segue o padrão dos tamanhos da fralda descartável. Então, se o bebê usa fralda M, provavelmente ele vai usar a fralda M também da fralda ecológica, tá? Porque ela segue a mesma padronagem. Agora nós vamos fazer a parte interna, a parte absorvente, aquela que vai aqui dentro, tá? Pra sugar mesmo o xixizinho e o cocô do bebê, que é essa parte aqui. Então, a gente vai precisar, eu já falei pra vocês, vamos repetir, um pedacinho de tecido de algodão, quanto mais algodão melhor, aqui esse aqui 100% algodão, tricoline 100% algodão, mas vocês podem usar uma malha também, o que vocês acharem, ou até um tecidinho atoalhado também, como eu falei, tá? E mais, eu tô usando aqui 3 pedacinhos do mesmo tamanho, 25 por 15, de tecidinho de fralda, também poderia ser atoalhado, tá? Nós vamos colocar assim, um sobre o outro, e a frente desse tecidinho de algodão, frente com frente dos tecidinhos atoalhados. Vamos colocar aqui, assim. Eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando um pedacinho pra gente desvirar. Passei então a costura aqui em volta, deixei um pedacinho pra gente desvirar. Agora nós vamos colocar a mão aqui entre o tecido de algodão e as fraldinhas e vamos desvirar. Aí nós vamos usar a mesma técnica, a gente vai pegar ali a agulha de tricô e vamos acertar bem os cantinhos.
acertar aqui. Tá? Agora nós vamos pegar e vamos passar uma costura, dobrar pra dentro, aqueles pedacinhos que a gente deixou pra desvirar, e vamos passar uma costura pra fechar em toda a volta, fazendo a circunferência da peça. Vamos passar aqui assim. Eu também gosto, para firmar, para deixar ela mais firme, eu gosto de passar costuras assim, ó, nesse sentido, tá? Porque assim, de aproximadamente 2 dedos entre uma e outra, para deixar a peça mais firmezinha. Mas se quiser só passar aqui em volta, também pode. Bom, gente, então como eu falei pra vocês, ó, eu passei a costura aqui em volta e as costurinhas assim, nesse sentido, pra ficar mais firme, ó, como ele fica já bem mais firmezinha a peça. Uma dica que eu dou pra vocês é assim, ó, a gente pode vender junto com a fralda, uma opção, essa opção aqui de forrinho, tá? Que eu ensinei a fazer agora, mas a cliente também pode utilizar esses forrinhos descartáveis, biodegradáveis, que tem também na internet para vender, tá? É só procurar ali forrinho para fralda ecológica, biodegradável, eles aparecem fácil lá no Google, então... e também a pessoa também pode usar uma toalhinha dobrada, né? Tem várias opções para usar como forrinho. Fraldinha mesmo, ela pode dobrar e usar a fraldinha, né? Ou comprar separado, a gente também pode vender para as clientes só o forrinho. Kitzinhos com 10 forrinhos desse daqui também é bem legal se ter essa opção também para vender, tá? Outra dica legal também é junto com a peça, junto com a fraldinha, quando vocês venderem, façam no Word bonitinho ali as instruções de uso, explicando como é que a gente usa, né? As opções que ela tem de forrinho, né? Isso tudo é bem legal, os tamanhos, né? Isso é legal também, o modo de lavar, essa peça pode ser lavada na máquina sem problema nenhum, tá, gente? Desde que em modo delicado, assim, né? E secado à sombra. Então, todas essas instruçõezinhas, se vocês puderem fazer no Word ali, um panfletinho explicando como usa, é bem legal, é um agrado a mais para cliente e ela vai se sentir também mais importante, mais amada, né? É uma atenção a mais que a gente pode dar para cliente também, tá, gente? Então, é isso que eu queria explicar sobre os forrinhos e agora a gente vai colocar, então, como a gente coloca. A gente deixou aquela abertura, né, que parece uma fronhazinha, né, de travesseiro, nós vamos colocar aqui dentro. É bem simples, eu coloco com a parte atoalhada ou a parte da fraldinha pra cima, tá? E aí a gente vai encaixar aqui, dessa forma. E aí fica ali dentro, protegendo, e é uma parte bem absorvente, então vai absorver o xixi e o cocô do bebê bem direitinho, tá, gente? Ó, fica assim, então, dessa forma, tá? O forro praticamente nem aparece, fica lá dentro. Tá, gente? Essa, então, é a peça de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dicas, suas sugestões para novos vídeos. Essa daqui foi uma sugestão de uma das alunas, né, que pediu pra gente criar um projeto, então nós estamos criando esse projeto a pedido dela, né, ela que inclusive enviou umas fotos de algumas fraldinhas, de uns modelos, e a gente que então criou um projeto, criou um modelo aqui nosso. Tá, gente? É isso, então, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a todos, qualquer dúvida, deixem aqui também embaixo, não esquece de curtir e comentar se vocês gostaram, compartilhar, para mais e mais pessoas virem aprender e poder trabalhar e tirar o seu sustento dessa nossa profissão que é tão maravilhosa, tá bom, gente? Um beijão, então, a todos e até o próximo vídeo.